Ali estão as nossas hashtags para você participar e a enquete está aberta. Antes de falarmos de Flamengo e Vasco, Daniela Boaventura vem aí com as informações do Mengão. Mais de meia hora de uma entrevista que você ainda vai conferir ao vivo na tela do Fox Sports. Agora, o PVC, licença, vou interromper a conversa, é aquela pessoa política, né, que faz pergunta legal. Eu cheguei aqui do lado do Zé já para preocupar, já muda a fisionomia do treinador, porque tem um Flamengo e Vasco chegando na frente, né, Zé? O que você está esperando desse jogo? E, primeiro de tudo, onde você acha que deveria ser esse jogo? Difícil a resposta, né? Porque com o Maracanã do jeito que está, não teria palco melhor do que o Maracanã. Vamos esperar a federação decidir logo mais, mas independente de onde for, vai ser um grande jogo, duas grandes equipes, um clássico e sempre, quando se trata de Flamengo e Vasco, sem previsões, espero que o Flamengo possa sair vitorioso, buscar essa vaga na final. Pois é, o PVC estava aqui falando de história, você é um conhecedor profundo dessa história de Flamengo, está aqui há muitos anos, e a história recente de Flamengo e Vasco, ela não é tão positiva assim, né? Já são 9 jogos desde 2015 que o Flamengo não consegue vencer. Dessa vez é uma eliminação se não vencer de novo. Como é que você está preparando a cabeça dos teus jogadores para esse momento? A gente sabe que número não entra em campo, mas o peso entra. Bem, isso é um fato, né? Já aconteceu e nenhum de nós aqui temos como mudar isso. O que a gente pode é fazer uma história nova, a gente está bem focado para o jogo e com certeza a partida que vai ser decidida em detalhe, a gente está se preparando bem para tentar neutralizar as armas fortes do Vasco e poder sair com a classificação. Muito bem, foi bom o papo lá com o Zé Ricardo, BBC? Foi bem bom. Falando sobre Libertadores, o Visão Fox, você está acompanhando a série que começou com o Jair Ventura, sobre dos técnicos dos clubes brasileiros que vão disputar a Libertadores. Já está prontinho para entrar no ar daqui a pouco o Roger Machado. O Zé Ricardo a gente gravou hoje, vai ter Renato Gaúcho, vai ter Eduardo Batista, vai ter Dorival Júnior, vai ter Wagner Mancini. E o Zé Ricardo falou muito sobre as coisas que envolvem o Flamengo na Libertadores. Da montagem do elenco, da tradição dos técnicos da casa darem certo, da carreira dele, que não foi jogador profissional, parou no juvenil do Olaria e do São Cristóvão, de tudo isso que vai envolver o Flamengo na tentativa de fazer o Flamengo ser campeão da Libertadores depois de 36 anos. Muito bem, então vale a pena o convite. E um outro convite para você hoje, o Boa Noite Fox, 9 da noite, com a apresentação de Nivaldo Preto, receberá 2 convidados de luxo. Diego, meio-campo do Flamengo, e Abel Braga. Portanto, teremos uma dupla Fla-Flu aqui, Diego do Flamengo e Abel Braga, técnico do Fluminense, estarão no Boa Noite Fox, imperdível, 9 da noite, com o comando do Nivaldo Prieto. O Flamengo é sempre favorito contra o Vasco, essa é a opinião de Paulo Guerreiro. É isso mesmo, Oswaldo Pascoal? Pro Guerreiro embora ele nunca tenha vencido o Vasco, hein, vestindo a camisa do Flamengo, diga-se de passagem. Mas a gente não pode confundir as coisas, né? Confundir favoritismo com vitorioso tem uma diferença muito grande. Você pode achar o time do Flamengo melhor, o time do Flamengo está com uma estrutura melhor, vem vencendo as suas partidas e eu acho que é favorito, mas isso não dá a certeza que o Flamengo vai ganhar do Vasco da Gama. Aliás, a história não tem dito isso, né? Nesses últimos tempos. Mostra exatamente ao contrário. Então eu acho que ser favorito é ter o melhor time numa análise tática, no posicionamento, naquilo que você está vendo do time do Flamengo. Ponto. Vai ganhar o jogo? Eu também não sou capaz de afirmar isso, não. Favoritismo não significa vitória antecipada, João. E o problema é que ali no meio da frase tem a palavra sempre. Ele falou que sempre é. Edmundo? João, é muito simples. É muito simples. Eu acho que o Guerreiro falou como jogador do Flamengo. E aí, se o jogador do Vasco disser o Vasco também é sempre favorito contra o Flamengo, também é plausível. Porque cada um defende as suas cores. Agora, na prática, não é isso que tem acontecido. Independente se o Flamengo disputou o título da Série A e o Vasco estava jogando a Série B. Né? Teoricamente, o time de Série A é mais forte, mas o resultado mostrou que o Vasco, pela grandeza da sua camisa, pela sua tradição, pela força da sua torcida, está em vantagem no confronto, pelo menos nesses últimos anos. O futebol praticado em 2017 do Flamengo tem sido melhor, tem sido mais vistoso, o time já mais pronto do que a da equipe do Vasco. Agora, num jogo único,
os jogadores crescem. E aí você pode ver o Nenê fazer uma partida espetacular, você pode ver o Thales brilhando, porque como já aconteceu com outros jogadores que nem eram tão brilhantes assim, mas que brilharam nesse clássico, de ambas as partes. Enfim, não seria normal o Guerreiro dizer o contrário, dizer não, o Vasco é favorito, porque aí ele ia comprar uma briga com o seu torcedor. Então ele, para ganhar o seu torcedor, diz que é favorito. Provavelmente, durante essa semana, a gente vai ver alguma declaração aí do Rodrigo e de outros jogadores que sejam assim. O presidente vai falar. O presidente vai falar. Vai falar. Então, ele não vai falar, ele vai. Eu acho que isso ajuda a fortalecer essa grande rivalidade. Olha isso, preste atenção. Olha ali no nosso L Interativo. Eu estou enxergando direito? Nem tanto, mas estou vendo ali. É F5, F-Sim 88%. É isso mesmo, produção? 88%. Cadê a torcida do Vasco? Trabalhando. Rapaz, o que, Edmundo? Olha o Edmundo, rapaz. Animal, Edmundo, olha ali. Edmundo veio armado, hein, João? Não, é verdade. É o animal, pai. Tá solto o animal no... Pô, eu sou vascaíno. Eu não tô conseguindo votar aqui porque eu tô trabalhando. Ô, João, agora tem um detalhe aí. Tem um detalhe. Eu concordo com tudo que disse o Pascoal. Tudo. Ser favorito não significa que vai ganhar o jogo, não é vitória antecipada. Várias circunstâncias apontam um favorito para a partida. Se a gente reunir retrospecto, vai pesar o favoritismo para quem? O retrospecto recente. Para o Vasco. Agora, momento, vai pesar para o Flamengo. Então, por isso que eu prefiro ficar em cima do muro. Eu acho que é um jogo sem favorito. Sabe o que acontece? Para o próximo sábado. Agora, Eugênio, nunca, desde que o Guerreiro chegou ao Flamengo, ele nunca esteve tão bem preparado e num momento tão bom como esse que ele está vivendo. Sim. Mas isso não justifica o que ele isso disse. não tem relação com a declaração dele. Mas favorito. Mas se ele está chamando a responsabilidade agora, nesse momento, ele tem condição a palavra de resolver. sempre é mal colocada. Porque nós já tivemos na história, ao longo da história, vários momentos em que o Vasco era favorito contra o Flamengo e perdeu. A torcida que tem um pouquinho mais de rodagem vai lembrar do jogo do Campeonato Brasileiro de 1989, quando o Vasco tinha montado um timaço e o Bugica foi lá e ganhou, fez 2 gols. E ficou conhecido na época como o Caçador de Marajás, porque o time do Vasco que acabou sendo campeão brasileiro, na sequência naquela mesma competição. Mas o Vasco era o favorito. A questão toda é assim, não existe sempre favorito, existe a cada momento um favorito. Só que não dá para, nesse caso, a gente avaliar o favorito simplesmente, o favoritismo deste jogo, pelo aspecto técnico, que obviamente o do Flamengo é melhor. Mas o aspecto técnico do Flamengo já era melhor em alguns desses últimos jogos em que o Vasco saiu vencedor. Porque, eu vou dizer mais uma vez, sempre procuro ver futebol não só com aspecto técnico. Tem 4 valências no futebol. O aspecto técnico, o tático, o físico e o psicológico. E o Vasco surpreendeu o Flamengo, ou se sobrepôs ao Flamengo nesses últimos jogos, especialmente no aspecto psicológico. O Vasco entrou com uma postura de superior em campo, mesmo que tecnicamente fosse inferior. Mas isso, de certa forma, intimidou o time do Flamengo dentro de campo. E esse Flamengo que hoje, tecnicamente, é melhor que o Vasco, tem nesse jogo a chance de se livrar dessa pecha de time que, diante desse maior rival, se diminui. É a hora de chegar e acabar com isso. Nos últimos dois anos, por aí pelo menos, tem sido dessa forma. O Flamengo diminui, ele contra o Vasco, ele mas tem uma segura coisa um pouco. Eu acho que tem uma coisa que mudou. Eu estou de acordo que o favoritismo absoluto não existe. Se você perguntar para mim quem ganha o clássico, e ainda depende das circunstâncias do estádio, de ser torcida única ou de não ser, mas se eu disser seco, eu vou apostar no Flamengo. Sabendo que o clássico tem o imponderável, que o Vasco pode ganhar o jogo. Mas o Flamengo tem uma coisa que ele não tinha nas últimas edições do Clássico, que é a sequência desse trabalho. O maior reforço que o Flamengo tem neste ano é ter começado o ano com o time pronto.
Reforçou. Foi buscar o Berril, Além foi do buscar Ninho o do Trauco, foi buscar o Rômulo, além da estrutura. Mas você tem hoje uma equipe que ela, se você pega ali, Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz, Trauco, saiu o Jorge. Aí você tem o Rômulo, que é para ser melhor que o Márcio Araújo. O Ilharão, o Diego. Faltava dúvida dos 2 pontos do ano passado inteiro, ficou mudando os pontos, e Guerreiro. A espinha dorsal, ela tá mantida direitinho. Esse é o grande ponto favorável ao Flamengo. Por isso que o Flamengo começou o ano que se não dá uma medida exata, porque o Campeonato Estadual e a Primeira Liga não dão medidas exatas. Jogar contra o Grêmio Reserva em Brasília não é a medida exata. A medida vai se ter com o tempo passando e adversários mais fortes sendo enfrentados, mas começou com 7 vitórias consecutivas, como não tinha desde 2011. É fruto dessa estrutura mais bem montada. Por isso, eu acho que o Flamengo chega melhor para esse clássico do que chegou para os últimos. Agora, o clássico sempre tem diversas histórias que a gente vai ter. O Eugênio lembrou do Bugica. Eu lembro muito do momento que o Flamengo ia ser campeão do mundo, campeão da Libertadores, o gol da poça d'água do Roberto em 81. Que estava todo mundo pronto para comemorar o título do Flamengo e o Roberto na poça, forçou o terceiro jogo do campeonato, que foi o jogo do Ladrilheiro, no domingo, em dezembro de 81. Eu acho que o problema ali foi a palavra sempre, né? Existiram momentos na história que o Vasco estava melhor e era o favorito, nesse momento o Flamengo é melhor e é o favorito, agora sempre... Agora é ótimo que ele fale isso, João. Por quê, hein? Porque a gente está aqui agita o jogo, porque mexe com as pessoas. Não é uma provocação violenta, não incita a violência, não só bota uma pimentinha. Isso é legal, que mexe, cria uma expectativa. A cidade vive esse clima. Vive esse tipo de coisa. A cidade vive o clima do Vasco e Flamengo, com certeza. Eu acho que você concorda ou discorda do que ele falou, o flamenguista vai concordar, mas gera uma situação de promoção do jogo, o que é positivo, porque tem gente que hoje em dia tem essa coisa do politicamente correto, usar isso aqui como motivação, coloca no vestiário, que não sei. Amigo, o time não precisa de motivação para jogar um Vasco e Flamengo. O jogo por si só é a maior motivação, ainda mais valendo vaga na final da Taça Guanabara. Então não precisa de motivação extra, mas gera o tititi, gera Mas esse tititi, Edmundo, em cima do jogo. Motiva de alguma forma? Você já jogou vários clássicos e com certeza na época do Edmundo era mais solta essa provocação e tal. Alguma coisa que era falada do outro lado, vocês comentavam, usavam para se motivar mais? Isso na prática existia? Você acha que existe isso? Eu sou mais velho, né? Então, assim, não tinha... Assim, eu sou da época do jornal. Então, o cara te falava um negócio hoje aqui para sair no jornal no dia seguinte. Mas no rádio o pessoal falava... No rádio também. Então, o que acontecia? Sempre havia provocação, mas era em prol de projetar e de valorizar o clássico, né? E isso mexe muito internamente. É uma semana diferente? Com certeza. Tanto no Vasco quanto no Flamengo. A preparação é maior, todo mundo pensando nesse jogo. É um campeonato à parte. Foi criado isso, mas isso é real. Derruba treinadores, que não é o caso, nenhum dos dois treinadores estão assim em momentos ruins para poder se perderem for mandado embora, mas acaba derrubando treinadores. Agora, eu acho bem bacana, eu acho que é uma pimenta positiva para esse grande clássico. Agora, ele é bonito, com todo respeito a todos os estádios do mundo, mas ele é bonito no Maracanã. Isso aí, mínima chance. Então, e eu acho que ele está esvaziado um pouco por isso, por não ser no Maracanã. Agora, é inegável que é um clássico das multidões, que mexe com botafoguenses, com tricolores, com mesmo quem não torce pro time. Para quem não torce... Dos milhões. E dos milhões. Então, o Edmundo tocou num ponto importante, que é só... A gente sabe que não é Maracanã, mas tem assim como eu falei agora há pouco da torcida única, se resolvesse o problema, tudo bem, mas não está resolvendo, a gente tem que bater aqui todo dia, toda hora que não tem Maracanã, tem que tomar uma decisão sobre isso. Mas parece que uma decisão está começando a se aproximar. Está na mão da Odebrecht de definir quem é que ela vai entregar a concessão. Mas o problema é que ela não tem a segunda opção. Mas ela tem uma obrigação. Não, mas o problema é que ela não tem a segunda opção. Porque, pelo que eu li, né? Você posso estar enganado. O Fluminense e o Flamengo só aceitam negociar com um consórcio. Mas ela tem a opção de entregar para o outro.
E aí vai ser uma catástrofe maior ainda. Mas hoje ela tem uma obrigação. Enquanto não tiver a entrega para uma outra concessionária, o processo de licitação entregou para o consórcio, para Maracanã S.A., a obrigação de cuidar e de entregar o Maracanã à comunidade. É lógico. É como entregou em condições. Assim, o ponto... A concessionária recebeu em condições de jogo. A gente não pode se conformar... A gente não pode se conformar que tem um bem público que foi concedido para ser usado por uma empresa e que essa empresa não devolve esse bem público para a comunidade, que é o que está escrito no processo licitatório. Ela ganhou o direito de gerenciar o estádio e entregar à comunidade. É verdade. No momento, infelizmente, o Maracanã ainda não pode ser utilizado. Tomara que seja no Engenhão. É o que a gente torce. Tomara que se consiga aí uma decisão para que o jogo seja no Engenhão com as duas torcidas e que os organizadores do jogo, a Polícia Militar, todos envolvidos, deem segurança às pessoas que irão ao estádio. Tomara que aconteça lá. No mais tardar, no amanhã, tem que ter uma decisão sobre isso amanhã, na tarde, no máximo. Tem venda de ingresso, né? Venda de ingresso para quarta. Exatamente. Então não pode demorar muito, tomara que saia hoje, mas no mais tardar amanhã, uma definição. O Juliano Casfaria está dizendo aqui na hashtag Expediente Futebol. Futebol está muito chato. Antigamente essas provocações eram normais e hoje gera polêmica. Realmente o mundo mudou bastante. E olha a enquete, tivemos uma reação da torcida do Vasco, hein? EF não 32, EF sim 68, mas continua uma vantagem expressiva ali da maior torcida do Brasil, a torcida do Flamengo. Você concorda com o Guerreiro? Flamengo é sempre favorito contra o Vasco, sempre favorito? EF sim, EF não.